O Brasil sempre foi celeiro de grandes talentos. Temos destaques em praticamente todas as áreas de atuação, desde o esporte até as áreas tecnológicas. São pessoas que usaram seu conhecimento e talento para fazerem algo de concreto e muito significativo para a coletividade. Nessa matéria, falaremos sobre uma dessas personalidades. Trata-se do Visconde de Saboia, que devido às suas tantas contribuições à medicina, pode ser considerado o maior médico do Brasil de todos os tempos, fato reconhecido até pelo próprio imperador do Brasil, Dom Pedro II, que o escolheu como médico da família imperial. Começaremos a contar a história deste ilustre brasileiro voltando às suas origens. Vicente Cândido Figueira de Saboia nasceu na cidade de Sobral, no Ceará, no dia 13 de abril de 1836. Era o sexto de 10 filhos do doutor José Saboia, magistrado e coronel da Guarda Nacional, e de Joaquina Inácia Figueira de Melo Saboia. Realizou os estudos primários na sua cidade natal e aos 14 anos seguiu para Recife, em Pernambuco, onde concluiu o curso de Humanidades aos 17 anos. No ano seguinte, seguiu para o Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de Medicina. Formou-se médico em 1858, aos 22 anos de idade. Fez concurso para atuar como professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde formou-se, tendo passado em primeiro lugar. Foi nomeado em 1859 opositor da seção cirúrgica e em 1871 catedrático de clínica cirúrgica, lecionando por mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, Vicente de Saboia foi autor de inúmeros trabalhos científicos de grande relevância científica, o que fez com que o seu trabalho fosse cada vez mais reconhecido. Em 1881, assumiu a diretoria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a maior e mais importante do país. Seu trabalho foi tão relevante que em 1882 o imperador Dom Pedro II convidou-o para tornar-se médico efetivo da família real. A proximidade com o imperador e seu trabalho de excelência lhe rendeu um conjunto de títulos de nobreza inéditos a qualquer médico do país. O primeiro foi o de médico da Imperial Câmara. Em seguida veio o de comendador da Imperial Ordem de Cristo. Posteriormente, o de conselheiro do imperador. Depois veio o título de Barão de Saboia e, por último, o de Visconde de Saboia. As contribuições do Visconde de Saboia não se limitaram ao campo da medicina. Em 1878, o renomado médico foi incumbido pelo governo para preparar um plano completo de reforma do ensino superior. Seu projeto foi amplamente desenvolvido e serviu de base para o decreto de 1879 que estabeleceu o ensino livre. O Visconde de Saboia era em seu tempo o maior nome da medicina do Brasil e da América do Sul, tendo sido, inclusive, presidente da Academia Nacional de Medicina. Era membro titular da Sociedade de Obstetrícia de Londres, bem como da Academia de Ciências de Lisboa. Era também sócio da Real Academia de Medicina de Roma, assim como da Academia de Medicina e da Sociedade de Cirurgia de Paris e um dos primeiros conselheiros da Ordem Médica Brasileira. No período em que esteve à frente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, executou grandes reformas materiais e introduziu novos métodos de aprendizagem e investigação científica que colocou a instituição que dirigia em pé de igualdade com as melhores e, por vezes, superior às faculdades de medicina europeias. Em 1889, com o advento da proclamação da República, o Visconde de Saboia, num gesto de fidelidade e solidariedade a Dom Pedro II, seu amigo particular, resolve entregar o cargo mais cobiçado e mais bem pago da área da saúde à época, o de diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Sua relevância na área médica era tamanha que a equipe de Deodoro da Fonseca queria mantê-lo à frente da instituição. Porém, os esforços foram em vão e o Visconde de Saboia estava irredutível na sua decisão. Não conseguindo mantê-lo no cargo, criaram especificamente para ele o título de Diretor Honorário da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, honraria jamais concedida até hoje a qualquer outro membro da sua congregação.
A fama do Visconde de Saboia ultrapassava as fronteiras do Brasil. Na Europa era conhecido como o mais completo cirurgião da América do Sul. Frequentava os mais famosos centros cirúrgicos, estabelecendo contato com os maiores expoentes da medicina mundial, como Lord Joseph Lister, de Glasgow, de quem aprendeu e trouxe ao Brasil o método antisséptico, que permitiu aos médicos locais a prática da cirurgia abdominal com maior segurança. Também foi o primeiro a usar no Brasil a atadura gessada. Seus livros também eram adotados em grandes faculdades de medicina de vários países. Dentre eles destaca-se Tratado de Obstetrícia, usado nas faculdades de Louvain, na Bélgica, e Montpellier, na França. No terreno profano escreveu A Vida Psíquica do Homem, sobre os polêmicos temas materialismo e espiritualismo. Em sua vida pessoal, o Visconde de Saboia casou-se em 6 de janeiro de 1861, no Rio de Janeiro, com Luísa Marcondes Jobim, natural do Rio Grande do Sul e filha do senador José Martins da Cruz Jobim e de Maria Amália Marcondes. O casal teve 5 filhos, Edmundo, Eduardo, Adelaide, Julieta e Maria Luísa. O Visconde de Saboia faleceu no dia 18 de março de 1909 em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, porém suas contribuições até hoje não foram esquecidas. São muitas as homenagens prestadas a este grande cientista brasileiro, seja através de nomes de ruas e avenidas nas principais cidades do país, ou através da tela a óleo de corpo inteiro, disposta na Galeria de Honra da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.